Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje, família, estamos aqui falar de um assunto um pouco quanto delicado, eu acho. É uma opinião que eu tenho. Pensei muito em fazer o vídeo, mas falando desse assunto, né? Mas vamos lá. É o que eu acho. Aconteceu no passado e, na minha opinião, volta a acontecer novamente agora em 2025. O Campeonato Brasileiro também se vence nos bastidores. Voltando um pouco no passado, para não ficar muito vago o assunto, lá em 2016, Palmeiras e Flamengo também disputavam ponto a ponto, rodada a rodada, a liderança e o título do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, faltando também 5, 6, 7 rodadas para o término do campeonato, um jogo entre Flamengo e Fluminense. Teve alguns problemas durante a partida, se discute se teve erro de direito ou não, de um possível anulamento do jogo para ter outra partida. No final nada aconteceu, nada passou de uma conversa, de uma especulação. Nessa rodada, se eu não me engano, o Palmeiras jogava contra o Cruzeiro em Araraquara, o jogo foi 0-0. Aquele jogo que o Zé Roberto salva um gol em cima da linha do Cruzeiro. E logo após esse jogo, Paulo Nobre veio no dia seguinte, deu uma entrevista super importante, falando que na mão grande ninguém ia tirar o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Que se tivesse que tirar, teria que ser dentro de campo, dentro das 4 linhas, jogando futebol. E depois daquilo, abaixou-se a poeira, o campeonato continuou, erros sempre acontecem, nunca vai acabar de arbitragem ter erro, mas aquele campeonato foi decidido dentro das 4 linhas e o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro. Na ocasião, ele é campeão brasileiro. E o que vem acontecendo agora em 2025 me chama um pouco a atenção, porque a semana que antecedeu o jogo entre Flamengo e Palmeiras, aquele 3-2 para o Flamengo lá no Maracanã, houve muita pressão na CBF, houve muita pressão em cima de arbitragem, tanto de jogadores do Flamengo, do técnico do Flamengo, que estavam beneficiando o Palmeiras, um suposto benefício ao Palmeiras no campeonato, coisas que não estava acontecendo, não aconteceu, e de lá para cá acaba se tornando um campeonato meio que suspeito, porque no jogo seguinte, no meio contra o Flamengo, aquele jogo que a gente perde por 3-2, onde tivemos uma péssima, horrorosa arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, prejudicando o Palmeiras ao extremo, com pênalti em cima de Gustavo Gomes, com lances de falta, com lances de cartão amarelo, segurando o jogo, impedindo que o Palmeiras jogasse, até que o Palmeiras pudesse chegar ao empate naquela ocasião. E de lá para cá, começou a acontecer muitos erros contra o Palmeiras e muitos erros, mas de benefício para o Flamengo. E a gente não viu nenhuma postura da diretoria do Palmeiras quanto a isso. Chegando numa coletiva, indo até a CBF, batendo de frente. Ficou na mesmice, ficou naquilo. A Leila sempre bate na tecla que tem que melhorar o futebol brasileiro, mas temos que ser rígidos também, temos que buscar o nosso interesse, o que é de nosso interesse, temos que correr atrás, ir atrás. O Palmeiras cansou de ser prejudicado no campeonato. Perdemos a liderança agora nessa rodada do fim de semana, no jogo contra o Santos. Ontem ali com a cabeça quente, eu nem acabei falando do lance, mas tivemos um lance em cima do Maurício, quando o jogo ainda estava 0-0. Um suposto pênalti em cima do Maurício, onde aparentemente, vendo na hora, você fala, não é pênalti. Mas analisando as imagens depois por 2, 3 câmeras, a carga nas costas e o toque por baixo no Maurício, ocasionando o pênalti. Nessa ocasião o jogo estava com uns 30 minutos do segundo tempo, estava 0-0. O pênalti não significa que o Palmeiras fazeria o gol, mas era um indício que poderia fazer. Poderia ser 1-0, um jogo totalmente diferente.
Mais uma vez o árbitro no campo não marcou, o VAR não chamou e ficamos por isso mesmo. Mas não foi por causa disso que o Palmeiras perdeu o jogo. Já quero deixar claro aqui, não é choro, não é mimimi, não é nada. Antes do jogo do Santos também tivemos outros jogos que o Palmeiras foi prejudicado, não só dentro de campo, como fora de campo também, com o julgamento do Alan, que tomou jogo de suspensão, de um lance de expulsão há 3 meses atrás, quase 4 meses atrás. Tivemos também o jogo contra o Cruzeiro, um gol anulado por falta no Cássio, onde, na minha opinião, também não existiu, a bola estava em disputa, o Cássio não tinha o direito, o domínio sobre a bola, então lance legal, o gol foi anulado e não foi analisado pelo VAR. Voltando só na parte dos bastidores, já falei do Alan, tivemos agora o caso do Vitor Roque, que o Palmeiras chegou a um acordo com o STJD, o Vitor Roque não vai ficar suspenso, vai jogar normalmente a reta final do campeonato, mas seria o cúmulo do absurdo se Vitor Roque fosse julgado e pegasse algum jogo de suspensão depois do julgamento do Bruno Henrique por manipulação de resultado ser absolvido. Então, na minha opinião, fica essa, já falei isso, fica essa mancha no campeonato, um campeonato brasileiro que é disputado, vem sendo disputado pau a pau, arbitragem ruim, de arbitragens péssimas em jogos, isso vai ter, mas o que não pode acontecer é o que aconteceu nessa reta final de campeonato. É um campeonato onde se venceu nos bastidores. Faltou um pouco de pulso da diretoria, um pouco de pulso da presidenta para a gente, nos bastidores, ser mais forte e poder bater de frente com o Flamengo ou com qualquer outra equipe. Essa é a minha opinião, é o que eu acho. Mas vida que segue, temos mais 5 jogos aí no Campeonato Brasileiro, não está nada perdido. E vamos à luta, vamos tentar, quem sabe a gente possa ganhar esse título também. Isso aí, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para cada dia mais estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e não se esqueça, hein? Avante palestra!